Tudo é possível, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. De cabeça inclinada, gostaria de saber se há algum pedido especial que gostariam que fosse conhecido diante de Deus. Apenas ergam a mão e, sob a sua mão, mantenha o seu pedido. Pai Celestial, estamos gratos por isto, outra ocasião de nos reunirmos deste lado da eternidade. E estamos esperando esta manhã por renovação de forças que venha de Ti para nos dar coragem para a jornada que está à frente. Nós nos reunimos como os filhos hebreus se reuniram de madrugada para recolher o maná que tinha sido provido para eles durante a noite para sustentá-los durante o dia vindouro. Nós nos reunimos pelo maná espiritual esta manhã para nos dar forças para a jornada. Sob cada uma dessas mãos que se ergueram, Tu sabes tudo de que tem necessidade, Senhor, e faço a minha oração como a deles, diante de Ti, que Tu supras cada necessidade que tenham. Cura os enfermos e os aflitos, Senhor. Sabemos que Tu és Deus e podes fazer todas as coisas e prometeste fazê-las se somente pudéssemos fazer como o cântico nos propôs, somente crer. E como ouvimos as gloriosas palavras, caminhar e falar com o Rei. Agora, Deus Pai, abençoa a Tua palavra enquanto ela é proferida esta manhã e que ela encontre seu lugar de descanso em nosso coração, de modo que produza aquilo que pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Podem sentar-se. Obrigado, irmã. Creio que foi dito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Partindo de Hot Springs ontem, o irmão Moore estava dizendo, irmão Branham disse, o irmão não quer dirigir até o Texas e ir comigo à convenção lá para descansar um pouco. Eu disse, eu tenho 2 cultos amanhã. Eu disse, 2 cultos? Sim. Tão intensamente como o irmão pregou aqui, um homem devia descansar 1 semana depois de cada uma delas. Tome um pastor que entrega sua mensagem de domingo de manhã e assim por diante, e então descansa o resto da semana. E então talvez seja 30 minutos ou algo assim. E disse, o irmão pregou cerca de 2 ou 3 horas aqui cada vez, então dia após dia, e às vezes 2 vezes por dia. Então fazia passar uma fila de oração todo aquele discernimento. Agora o irmão diz que está indo para casa para ter 2 cultos no domingo. Eu disse, sim, Senhor. Como faz isso? O meu socorro vem do Senhor. Está vendo? A hora é tardia, como alguém disse há pouco, em oração no momento em que eu entrava. A hora é tardia, a necessidade é grande. E estamos aqui para tentar participar com nossa parte, para contribuir com esta grande hora em que estamos. Agora, querendo o Senhor, esta noite, quero falar sobre o tema Sua vida é respeitável para o Evangelho. Isto é, quero gravar isso. E agora, não sei se vão gravar esta manhã ou não, vejo alguns na sala. Há alguns dos companheiros ali, suponho que vão. Eu pensei que o irmão Neville faria isso, eu pedi domingo passado para ele falar sua mensagem, então prosseguir, dar-me só falar brevemente sobre alguma coisa após ele. Mas se quiserem gravar a lição de escola dominical, ora, estará ótimo. E então, querendo o Senhor, domingo que vem, isto é, se o Senhor permitir e estivermos aqui, quero falar sobre o tema que tenho esperado por muito tempo e prometi que falaria as mensagens como essa do tabernáculo primeiro, essas mensagens gravadas. Quero acusar esta geração por crucificar Jesus Cristo, domingo que vem de manhã, querendo o Senhor. E agora, esta noite, às 7 horas ou 7h30, é a mensagem de sua vida é respeitável? Agora, às vezes, ao falar sobre estas mensagens assim, eu digo coisas que são um tanto cortantes. Realmente não é minha intenção
que seja exatamente para esta igreja aqui. Lembre-se, quando eu estou falando, isso vai em torno do mundo. E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo e levam estas mensagens floresta dentro e a toda parte. E o Espírito Santo, às vezes, me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália ou algum lugar, ou algo assim. Por isso, algumas condições, você diria, bem, agora essa condição não existe aqui. Para que ele diz isso? Talvez seja para algum outro lugar. Deste modo, sim, tenho certeza que vocês entendem. Essas mensagens não são direcionadas a ninguém. São direcionadas à igreja como um todo por toda parte e o que quer que o Senhor nos leve a dizer ou fazer. Tivemos uma ocasião gloriosa lá em Hot Springs. E numa reunião pentecostal, a antiga. Tenho certeza que muitos de vocês estão satisfeitos de que haja povo pentecostal lá, visto que vocês que foram. Bem, só eu não conheço o grupo, era só para eu ir para uma semana, isso é de 2 ou 3 dias. Mas quero dizer uma coisa. Naquela reunião, eles, sem dúvida, tinham fé para crer. Se algum de vocês esteve lá, porque essa senhora aqui sentada no canto, não sei quem ela é, eu sei que ela esteve lá e conheço alguns irmãos que estiveram lá, o irmão Jackson, o irmão Palmer. É isso que as pessoas recebem quando têm fé. Estão vendo? Vocês notaram aquela fila de cura? Não houve nenhum que entrou ou que saiu que Deus não tenha curado. Estão vendo? E assim, quando se tem fé. E outra coisa, talvez haja alguns de vocês que não entendam essa emoção. Dançar, gritar. Bem, eles não estão olhando para nenhuma pessoa em particular, só estão gritando diante de Deus. Estão vendo? Isso está bem. Mas quero dizer, é um dos grupos de mulheres de aparência mais limpa que já vi. Aquele cabelo comprido e pessoas de lá do mato, das partes remotas da mata. Mas não creio que tenha visto ninguém por lá que tivesse aparência moderna. Assim, vocês sabem o que quero dizer, com todo tipo de maquiagens e tais. Isso mostra... Posso não concordar com eles em tudo que ensinam, mas sem dúvida que posso concordar com isso. Pareciam cristãos para mim. Assim, o Senhor me levou a falar sobre um tema ontem ou anteontem, ao meio-dia, somente uma vez mais, Senhor. E na igreja, alguns deles lá não sabiam. Eu fiz aquilo com propósito porque o Senhor me levou a fazê-lo. O pequeno grupo estava se desviando para alguma coisa e o Senhor ajudou para isso, fazer isso. Assim, foi simplesmente maravilhoso. Certamente, vocês sabem, as coisas acontecem. Se não tem um olho espiritual, você não entende. Está vendo? Se você tende a esperar por essas coisas. Eu entrei e esse irmão André, essa é a segunda vez que ouvi esse homem cantar. No momento em que entrava na sala, ele estava cantando Eu caminho e converso com o rei. Pensei, não é bonito? Como que o rei sempre, está vendo, caminhando e conversando, significa que é um companheirismo constante, não só na igreja, mas por toda parte, caminhar e conversar com o rei. E ali eu olhei na parede e havia um cartão colocado num pequeno quadro ali de uma cena que um homem chamado George Todd tinha pintado para mim. Não sei por que esse homem fez isso, talvez, quem sabe, ele simplesmente não pensou e ele o tinha pintado. É um quadro de uma montanha, floresta dentro, e o riacho descendo agitado, e do outro lado do riacho encontra-se uma veada e um filhote com as orelhas erguidas olhando para o outro lado do riacho. Não sei se o Sr. Thor está aqui, não o conheço, mas quero dizer isto. O Senhor falou comigo quando vi aquele quadro e talvez ele não sabia quando eu pintava. Lembra-se da minha pequena história sobre uma veada em que um sujeito ia atirar seu apito. Bem, ela está ali com seu filhote, junto às águas da vida. Estão vendo? Inspiração. Como que a veada, mãe e seu filhote estavam ali. E pensei, sim, e do outro lado, onde há, junto às árvores perenes, eu tenho uma mãe e filha lá também, que estão esperando lá. Obrigado, irmão George Todd. Se esse homem estiver aqui esta manhã. Agora, aceito dar a lição da escola dominical. Normalmente sou um tanto extenso com isto. Algo que se mantém movendo em meu coração, não sei, desde ontem. Se o Senhor é um tema.
Estou ficando velho e eu não sei por quanto tempo mais vou estar aqui. Mas há uma grande pergunta na igreja que tem levado os homens a estarem em desacordo em diferentes ideias. Do mesmo modo que comer a maçã, e eu preguei sobre a mensagem e creio firmemente poder provar isto pelas Escrituras, que não foram maçãs. Estão vendo? Causou muita confusão. Assim, talvez antes de partirmos, temos de voltar agora em cerca de 30 dias, vocês sabem, para o Arizona, e assim, se antes de partir, querendo o Senhor, eu gostaria de tomar a Escritura. E não gravem isto, se gravarem, não vendam a fita, não a deixem sair. Quero explicar a genuína verdade de casamento e divórcio. É uma questão, e estas são as últimas horas que, quando todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. E ontem, passando pelas montanhas por volta do amanhecer, o Espírito Santo pareceu dizer-me: grave isso, reserve para o futuro. Não sei porquê, mas a genuína verdade de casamento e divórcio. Alguns dizem, as pessoas podem casar-se, podem jurar que estavam em adultério, e outros dizem, bem, se eles maltratam um outro e não conseguem viver juntos, é melhor viver na terra em paz do que viver o inferno na terra, e todas estas diferentes questões. Alguns fazem o casamento deles de qualquer maneira, e alguns querem aspergir água benta para voltarem ao que eram. Eles nunca estiveram casados, e abençoá-los e entregá-los à igreja novamente. Há todo tipo de confusão, mas se há tanta confusão assim, há uma verdade em algum lugar. Eu creio que digo isto com reverência, creio que o Senhor me revelou a verdade. E se isso fosse divulgado entre igrejas, destroçaria tudo, que talvez isso deva acontecer, mas prefiro simplesmente deixar os pastores das igrejas receberem a fita e deixá-los tocá-la, e então podem conduzir dali em diante, mas gostaria de gravar isso para mostrar a verdade genuína a respeito. Creio que esta é a hora em que estes mistérios devem se cumprir, ser completados. Já se falou deles, como dissemos, no decorrer das eras das fitas, quando trouxemos aqueles 7 selos e 7 eras da igreja, e estamos encarando agora um tempo para 7 trombetas, então as taças. E talvez pudéssemos fazer uma reunião de 2 semanas e juntar ambas. Gostaria de gravar isso. E então, além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso. Das 7 eras, 7 livros da era da igreja, 7 fitas, e montá-los assim. Podemos mandar fazer isso o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse em nome do Senhor se cumprirão exatamente como Ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte disso tende a acontecer mais tarde. E eu confio que o Senhor nos deixará fazer isso muito em breve. Notificaremos as pessoas, porque há muitos que gostam de vir e ouvir essas coisas, e eu dou valor a isso. Se ninguém cresce nisso e ouvisse isso, de que me serviria ficar aqui de pé e dizer alguma coisa acerca disso? Seria como lançar pão sobre as águas. Se ninguém fosse crer nisto, então seria como deitar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem nisso, e eles se apegam a cada palavra. E gostaríamos de acomodar tantos quanto possível quando nos aprontarmos para ter esses cultos para a glória do Senhor, e confiamos que Deus nos dará isso. Eu não quero fazer isso até que esteja divinamente inspirado a fazê-lo. Deus tem um tempo para tudo. Está vendo? Você não deve se adiantar. Se você corta o trigo antes, se puserem a combinada ali antes que esteja maduro, você vai perder a maior parte do trigo. Assim, quando a foice estiver pronta para ser lançada, Deus a lançará. Então iremos ceifar. Quando me sinto pressionado dessa maneira, pensei que sairia disso em pouco tempo. Ontem, o dia todo, não consegui tirar isso da mente. Ontem, a noite toda. Fui dormir por volta da meia-noite. Dormi cerca de 3 horas na noite anterior. E ontem à noite não consegui dormir. Todavia, algo disse grave isso, casamento e divórcio. Assim, eu, querendo o Senhor, se isso continuar em meu coração, e o Senhor me mostrar algo mais acerca disso, então eu talvez grave isso. Mas lembre-se, só para Melissa,
ministros, venha, mas e escute. Mas afitem-se, veja, porque se for divulgado entre as congregações, alguns dessa maneira e alguns daquela maneira, e formam sua própria opinião, e quero que os ministros, irmãos, tenham isso em sua própria sala de estudos, então deixá-los agir baseados nisso, porque eles são os que são responsáveis, são eles. Como ir e tocar isto para o juiz, alguns destes juízes de paz, sim. Veja o que o Senhor disse sobre esse casamento. O divórcio é mais sagrado do que as pessoas acham ser. E se combinará exatamente com a semente da serpente, exatamente a mesma coisa seguindo adiante. São esses mistérios. Lembre-se, nos dias do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir, essas coisas desconhecidas que o Senhor concluiria. Agora, até aqui, agora lembre-se, 7h30 é quando o irmão começa a sua reunião. Agora, irmão Neville, o seu irmão tem uma mensagem para esta noite, prega. Não me levará cerca de 1 hora ou 45 minutos e gravarei o resto dela. Eu gosto de ouvir o irmão Neville, eu amo, ele é meu irmão, e eu penso que ele é um admirável orador, maravilhoso ministro. Uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto é quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo que ele está falando. É a coisa principal. Você pode viver um sermão para um companheiro melhor do que pode lhe pregar porque vós sois cartas vivas lidas por todos os homens. Agora vamos, antes de nós, podemos folhear as páginas, mas Deus tem de abrir esta lição da escola dominical, de modo que vamos pedir-lhe que faça isso. Pai Celestial, nós pela fé olhamos para o futuro. Estou olhando agora, pela fé, para uma coisa vindoura, Senhor, sobre a terra que vai unir o teu povo. Quando vemos as igrejas denominacionais de tal modo confinando e ficando tão diferentes, estão realmente forçando o povo a sair, do mesmo modo que foi no Egito. Um faraó se levantando, que não conheceu José, como foi na Alemanha e na Rússia e Itália. O povo levantou José, Hitler e Stalin, Mussolini, os quais odiavam os judeus. Eles tiveram de voltar à sua terra natal. Deus, tu tens meios de fazer coisas que nós não entendemos, e tu os pressionaste, sem lar na Alemanha, tudo tirado deles, também na Itália, Rússia, nenhum lugar para onde ir. E eles foram enviados de volta à sua terra natal somente para cumprir a palavra. Oh, a amável mão de Deus, como às vezes parece cruel, a maneira como as pessoas sofrem, mas isto ainda assim é a meiga mão de Jeová conduzindo os seus filhinhos. Nós te agradecemos, Senhor. Agora, rogo, Deus, enquanto vejo o dia que a denominação está pressionando os crentes, excomungando-os, dizendo que o nome deles tem de ser posto em seu livro ou eles estão perdidos, que não tenham nada a ver com outro grupo. É só a meiga mão de Jeová conduzindo-os à árvore da vida. Rogo, Deus, que cada um... Sei que eles irão, porque é a tua palavra e ela não pode falhar. E que sejamos conduzidos à árvore da vida, de modo que possamos ser possuidores da vida eterna. Ver a mão de Deus e pelos olhos da fé, ver além destas sombras em que estamos caminhando hoje, ver a terra prometida situada logo à frente. Abençoa a tua palavra esta manhã, Senhor, estas poucas escrituras e notas que tenho anotadas aqui. Que o Espírito Santo venha agora, enquanto me dedico à circuncisão da língua e pensamento, mente. E a igreja dedica seus ouvidos e entendimento, seu coração, todos nós juntos, de modo que tu nos fales através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome da palavra, Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Agora, abram suas Bíblias no livro de Êxodo. E agora quero ler uma porção da Escritura de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. Escutem só atentamente enquanto lemos. Êxodo, capítulo 3, 1 a 12.
E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, quero dar ênfase a isso, e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, mas tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão em que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Você notou? Desci, mas estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai. Permita-me ler o versículo 10 novamente. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando saíres, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Não notando antes, mas sentindo-me muito profundamente inspirado pelo Espírito esta manhã, percebi isso na mesma hora. Deus enviando o seu servo de volta ao lugar de onde ele havia fugido, lhe dá o sinal de um monte. Nunca notei isso até nesse instante. Este será um sinal eterno, está vendo? Agora, vamos falar esta manhã sobre o tema do segundo êxodo do povo de Deus, ou o chamado para o povo de Deus sair. Êxodo significa tirado, chamado a sair, tirado de, e quero usar isso como tema do segundo êxodo do povo de Deus. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente, mas estou falando do tempo em que Deus chamou um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui, Deus está se aprontando para cumprir sua palavra divina prometida que ele tinha dado a Abraão e a Isaque e a Jacó. Anos, centenas de anos tinham transcorrido, mas ainda assim Deus nunca esquece sua promessa. Na época, no tempo oportuno, Deus sempre torna a sua promessa certa.
Portanto, você pode ficar descansado de que o que Deus prometeu nesta Bíblia, Ele fará. Não adianta tentar pensar qualquer outra coisa e dizer, bem, o profeta estava errado, ou isso não poderia acontecer nesse dia. Parecia quase impossível, então. Mais impossível do que parece agora. Mas Deus o fez de qualquer maneira porque Ele prometeu que faria. E veja quão simples Ele o faz. Eu desci. Eu ouvi o clamor, eu me lembro da minha promessa, eu desci para fazê-lo, estou enviando-te. Faze-o. Eu estarei contigo, certamente serei contigo. Minha presença que nunca falha será contigo para onde quer que fores. Não temas, está vendo? Vou descer para livrar. Tenho certeza que a mente espiritual entende isso. Eu vou te enviar para induzir meu povo a um êxodo, chama-os a sair e eu serei contigo. Agora, como nós podemos descansar? Como a fé pode se agarrar aí? Está vendo? Deus vai fazê-lo, Ele prometeu. Não importa quais sejam as circunstâncias ou o que alguém diga, Deus vai fazê-lo de qualquer maneira, porque Ele prometeu. E Ele faz isso tão simples, que passa por cima do entendimento da mente culta que tentasse arrazoar sobre isso. Como poderia ser? Não é minha intenção dizer que um homem agora com uma mente boa e forte, ótima instrução, que esse homem não entenda isso está bem e é maravilhoso, contanto que ele use isso, não para arrazoar, mas essa cultura que ele tem para crer em Deus. Deixe que ela se converta na simplicidade de escutar o que Deus disse e crer nisto, sua cultura o ajudará então. Note, mas quando o homem tenta arrazoar, não poderia ser feito. Então isso o afasta de Deus constantemente o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende, se a Bíblia diz certa coisa, só pontue amém. Só deixe isso passar dessa maneira. Agora, ao invés de me referir a essas escrituras, você pode anotá-las nesta lição da escola dominical, mas eu anotaria, talvez, se você quiser dar uma olhada nisso. Mas primeiro, eu tenho tantas aqui. Vamos, antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Êxodo, então, com o êxodo agora. E observe, se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antítipo disso no espiritual, um êxodo espiritual. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Isto foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. E como ele prometeu e o que ele fez e pôs ali como exemplo, como ele faz a sombra de uma coisa, testificar do positivo. Chegaria a isso esta noite, entre a lua e o sol, querendo o Senhor. Mas, primeiro, devemos revisar Gênesis para ver por que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso bem ali onde foi o começo com Abraão, Isaac e Jacó na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse, é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela. Porque a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa. Há algum motivo para isto. Todos sabemos que estamos divididos e numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. E estamos bem à orla ou à beira do grande
e terrível julgamento esperando a igreja. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltemos só por um momento em tipo e verifiquemos. Eles foram para o Egito, tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão por que Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Agora você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns momentos. Porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida antes que ele pudesse abençoá-los para lhes trazer o Messias. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus, quando ele próprio era meio judeu, como pôde ele ter de fazer isso em Stalin, Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas se realizarem. Assim, ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Agora, verificamos que indo, José, nós conhecemos a história. Quando voltamos a Gênesis, e você pode lê-la, porque estou um pouquinho atrasado para começar nessa longa lição de escola dominical, e tentarei me apressar. Note agora, leia a história, quando puder, de José, tendo sido o último dos irmãos a nascer. Penúltimo. A mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi, mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos. E os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José. E, acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem. Note agora. Encontramos isso ali. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo. E aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado, porque eles o aborreceram, porque ele era irmão, não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. E ele não usava de meias palavras. Ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos, e seus irmãos então se iraram com ele. Disseram: suponho então que tu, pequeno santo rolador, em outras palavras, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Mas foi assim que aconteceu. Está vendo como aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno e insignificante ali de pé? Mas eles fizeram isso. Eles sem dúvida o fizeram e suplicaram misericórdia, mas ele não tinha vindo em poder ainda. Veja, ele só estava então em forma infantil. E então verificamos ao fazer isso que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho. Está vendo? Seus irmãos, todos na terra. E então veio uma tão grande coisa
Compreendemos que Israel, contanto que habitassem em sua habitação e permanecessem... Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar, posicionalmente, isso mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são por concepção intelectual da Bíblia,